galerinha do nono ano, tudo bem? Professor Pedro aqui, né? Mais uma aula de geografia, tá certo? Então a gente vai prosseguir, não é, com o nosso conteúdo do segundo bimestre, com o tema, né, Europa. Na aula passada, né, nós vimos, né, o continente Eurásia, né? Vimos as especificidades, né, dessas junções, né, dos continentes, não só do continente asiático com o europeu, mas o continente africano, né, o euro-afroasiático, né? Então a gente, nosso conteúdo, né, dessa nossa aula vai ser os aspectos físicos e naturais da Europa. Então os objetivos dessa aula será identificar e caracterizar o relevo, hidrografia, climas, vegetações do continente europeu. Então vamos lá. Bom, o relevo. Acompanhe aqui comigo, tá bem? Vamos aqui ler. Possui padrões diferenciados, articulando um conjunto de terras baixas com menos de 200 metros de altitude e com sistema de regiões montanhosas. A combinação do relevo, né, do continente europeu é com a combinação de montanhas e planícies, né, de distintas idades geológicas, né, que vão oferecer grande variedade de ambientes. A Europa é o segundo menor continente depois da Oceania e apresenta o relevo mais plano, com altitude média, né, de 230 metros. Apresenta grandes planícies como a estepe russa, alternam-se com as cordilheiras de formação geológica mais recente. Então a gente tem aqui algumas formas de relevo, né? A gente tem os Alpes, né, escandinavos, a Noruega, os Alpes suíços, né? A gente tem aqui nos Países Baixos as formas, né, de utilização da terra, né? A gente tem aqui a produção de tulipas, né, nos Países Baixos. Aqui na França, né, a gente tem a planície central da França, onde a gente vai ter os Pamps, né, que é essa região que seria uma espécie de comunidade, uma comuna, que fica nas montanhas dos Pirineus, né, é, que no caso aqui vai ser nos Pirineus Atlânticos. Aqui é uma comunidade de mais ou menos com território de 7,65 quilômetros quadrados, uma população de 254 habitantes, né, isso aqui é estimado em 2010, e uma densidade demográfica, né, de 33,2 quilômetros por habitantes, né? Então aqui, né, os Pirineus, né, esse conjunto de colinas ou montanhas, né, que vão ficar no norte ou oeste, né, na França aqui, né, os Pirineus do Sul, além dos Alpes, né, do leste, isso aqui na França, certo? Planície central aqui dos País Basco, né, essa região aqui que está na Espanha, né, onde a gente tinha grupos separatistas, né, o ETA no caso, que tinha o objetivo de adquirir sua independência da Espanha. Aqui os Montes Apeninos, né, na Itália, região do Cáucaso, né, na Geórgia, no Azerbaijão, e os Montes Urais, né, aqui na Rússia, né, aqui também pertinho da Rússia, aqui. Então, galera, pegando aqui nessas combinações dessas planícies, né, a gente tem aqui a história geológica, né, do continente europeu, que tem início mais ou menos há cerca de 3 bilhões de anos, né, adquirindo a aparência atual, né, que o continente europeu tem, né, que já tem mais ou menos 540 milhões de anos. Então a gente vai ter fases, né, a gente vai ter o período da glaciação, né, que são os espaços escavados pelas geleiras também, que vão ter mais ou menos 12 mil anos. É, a gente vai ter também uma outra fase, né, da história geológica do continente europeu, que uma das regiões mais antigas também, que se estende até a Grã-Bretanha, ao sudeste da França, até o oeste da Rússia, né, que vai ter a predominância, né, de rochas sedimentares, né, onde vai ter a localização, né, das grandes planícies, né, da Europa. Já a formação mais recente que a gente conhece também, né, que vai estar ao sul do continente europeu, onde a gente vai ter os principais sistemas montanhosos europeus, se originaram há 40 milhões de anos, né,
em decorrência dos choques entre as placas tectônicas, né, que nós vimos nessas placas, né, africana e também a placa da Eurásia, né? Tranquilo? Então vamos lá. O relevo. Então a gente aqui tem algumas formas para compreender o relevo, né? A ideia de planície, planaltos e montanhas. Aqui não é especificamente da Europa, mas é uma forma só para a gente rever, para identificar, né, como a gente classifica, né, esses três tipos de relevo. Né? A partir dessa imagem a gente tem aqui a ideia do que seria, né, um conceito de montanha, né, quando a gente vê aí, né, nos ônibus da vida, nas viagens, né, após a pandemia, se Deus quiser, a gente vai observando a natureza e a gente, né, sempre acaba se encantando com as paisagens, né, com esse presente da natureza que a gente precisa preservar. Então, a gente tem aqui as montanhas, a gente tem aqui um exemplo do que seria a cordilheira, uma colina, o que são as planícies, né? O que são as depressões, o que é um vale, né? O que são os planaltos e o que é uma serra, né? Então, a gente já identificou aqui, né, para a gente quando for falar, né, das planícies, né, do continente europeu, as montanhas, a gente entender um pouco, né, como é que essas paisagens elas estão presentes na natureza. Europa, aspectos físicos, né? Então a gente vai ter aqui, não é, o relevo da Europa, ele vai estar todo distribuído. A gente tem aqui esses dois mapas, né, exemplificando, né? Aqui a gente vai ter os Montes Pirineus, né? A gente pode observar aqui melhor. A gente vai ter aqui os Alpes, né? A gente vai ter a região dos Montes Apeninos. A gente vai ter os Alpes Dináricos, ok? É... Região dos Cárpatos, região dos Balcãs, região do Cáucaso. Né? A gente vai ter aqui os montes, né? Os famosos Montes Urais, tranquilo? Então a gente vai ter aqui essas formas de relevo, né? Que dá para a gente identificar aqui nesse mapa, tranquilo? É, Para a gente falar dos relevos, né, do continente europeu, a gente vai falar aqui dos escudos cristalinos, né? O que são os escudos cristalinos? Né? São montanhas de formação antiga, muito desgastadas pela erosão, ou seja, pela ação do tempo, com picos arredondados e altitudes mais moderadas, né? Ocupam a porção norte do continente europeu. Então a gente vai ter aqui os Montes Urais, os Montes Escandinavos, os Montes Apeninos, né? Aqui a gente vai ter essa imagem aqui dos Montes Apeninos, né? Aqui essa região ela é chamada de espinha dorsal da Inglaterra, tranquilo? Os Montes Peninos. Okay. Então vamos lá. Outra forma de relevo que a gente encontra aqui no continente europeu são os dobramentos modernos, né? Que são montanhas de formação recente, pouco desgastadas pela erosão, ou seja, pela ação do tempo, e com elevadas altitudes. Ocupam a porção sul do continente europeu e possuem origem tectônica, apresentando elevadas altitudes e picos pontiagudos. Então a gente tem esses exemplos, como os Alpes suíços, como aqui na região do Cáucaso e na região dos Pirineus, ok? Essa região aqui que separa, né, a França da Espanha, né, região dos Pirineus. Okay? E as planícies sedimentares, né? O que são as planícies sedimentares? São as áreas planas que ocupam uma porção central do continente europeu, são drenadas por grandes rios e concentram a maior parte da população europeia, né? A maior parte da população europeia, né? Ou seja, a densidade populacional vai estar nessas áreas aqui de planícies sedimentares. Então a gente tem aqui essas principais planícies do continente europeu, né? A planície Rússia, né? Planície da Rússia, planície da Ucrânia, germano-polonesa, dos Países Baixos, né? Da Itália, planície da Hungria, ok?
Consequências da glaciação. Então a gente vai ter aqui os chamados, né, fiordes noruegueses, nessa paisagem aqui, né, que são chamados fiordes, né? Então o que são os fiordes, né? Vão ser esses imensos vales rochosos, ok? Que foram inundados pelo mar devido à fusão do gelo. Então a gente vai ter aqui, né, uma região também, né, desses vales rochosos, onde a gente vai ter aqui presença dessas cachoeiras, né, em decorrência também do derretimento, né, do gelo, né, vai fazer essa paisagem aqui bonita, né, na Noruega, né, esses fiordes. Então são esses imensos vales rochosos que foram inundados pelo mar devido à fusão do gelo nas idades glaciais, né? Então, nessa época, a baixa temperatura da Terra contribuía para as geleiras se expandirem, diminuindo o nível médio dos oceanos, ok? Então, são grandes mantos de gelo que avançaram sobre as regiões mais quentes, né? Arrastando tudo que encontravam, né, pela frente, inclusive pedaços de rochas. Então a gente vai ter aqui a chamada erosão glacial. Então, com o resultado, né, formaram-se vales estreitos, né, que é o que a gente observa aqui, né, formaram esses vales estreitos, né, com paredões ao lado, paredões íngremes, né, que foram inundados, né, com o tempo. Depois ocorreu que as temperaturas quentes da Terra fez com que o gelo retrocedesse, né, aumentando assim o nível da água dos mares e alagando imensos vales rochosos, né? Então a gente vai ter aqui no caso vários, né, fiordes, alguns fiordes na Noruega, uns mais famosos, né, o fiord de Sogn, né, que é o maior e o mais profundo, com 200 quilômetros de extensão e profundidade de 1.308 metros. É, Então, galera, nas eras das glaciações aqui a gente vai ter também dentro da história geológica, né, da Europa, né, a glaciação, né, que vai dar origem, né, aos aspectos físicos da região europeia, né, do continente europeu, né, com o surgimento, né, desses fiordes, né, que são formados com o avanço do mar sobre os espaços escavados pelas geleiras, né, mais ou menos há 12 mil anos, né. Então a gente vai ter essa erosão, né, de superfície, essa erosão glacial, ok? Então vamos aqui entender também, né? A gente vai ter os chamados lagos, né? O lago glacial, a gente vai ter essa paisagem aqui da Suíça, né? Demonstrando essa outra consequência da glaciação. Lembrando que a gente tem vários tipos de lagos, né? Os lagos tectônicos, vulcânicos, os lagos fluviais, os lagos residuais, litorâneos, né? E lagos mistos. Aqui a gente tem um lago glacial. Então, os lagos glaciais, né, ou glaciares, a sua origem está relacionada com a ação de geleiras continentais e de montanhas. Então, o peso do gelo pode gerar depressões no terreno e acumular água pelo descongelamento, ok? Então, bom, galera, então, instabilidade geológica. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ter que todas as placas, né, tectônicas, né, do planeta, ok? Então, se a gente observar aqui o continente europeu, ele está completamente, né, ou seja, arrodeado, né, de várias placas tectônicas. Então, vai ser uma região também assim de muita instabilidade geológica. Então, devido à proximidade do limite de placas tectônicas, principalmente o sul da Europa apresenta grande instabilidade geológica, sendo comum a ocorrência de terremotos, né, e erupção de vulcões. A gente tem aqui uma das placas, né, bem mais famosas, que é a placa, né, do Pacífico, ok? Essa placa do Pacífico aqui ela é bastante conhecida, né? Então o continente europeu aqui está bem arrodeado, né? Está bem é, próximo de várias placas tectônicas.
Então, como nós vimos, o continente europeu ele está em torno, né, de várias placas, né, tectônicas. E a gente observou que o sul do continente europeu, né, ele é o mais vulnerável, né, em relação a essa proximidade das placas tectônicas. Né, ele está vulnerável aos abalos, né, os abalos sísmicos, terremotos e principalmente erupção de vulcões. Então a gente tem aqui na Itália, né, esses dois grandes vulcões, né, esses vulcões que ainda estão ativos, que um é o Etna, né, aqui ele no seu estado de atividade, e o outro é o Vesúvio. Né? Então o Vesúvio ele tem uma história, né, durante o período do Império Romano, né, ou seja, na cidade de Pompeia, né, no ano de 79 depois de Cristo, né, que houve uma grande tragédia em função dessa atividade vulcânica, né? Então, galera, a gente tem aqui os vários vulcões, né, do continente europeu aqui nesse mapa, né? A gente já viu aqui o Etna, né? Ele está aqui já marcadinho. Aqui na Finlândia a gente teve um vulcão que recentemente também entrou em erupção. Né? Então a gente tem esses vários vulcões aqui, essas regiões, né? Aqui o Vesúvio, né? Essas várias regiões aqui do continente europeu, né? Que tem os vulcões aqui mostrando, né? Os que estão ativos, né? Os que são vulcões submarinos, né? Que são esses aqui que estão em verde, tá ok? Então vamos lá, galera, avançar. O relevo e as formas de uso da Terra, né? Então, o relevo da Europa, ele foi um dos fatores que influenciaram também o desenvolvimento das sociedades antigas em diversas regiões do continente. Então, a grande quantidade de penínsulas e de saídas para os mares e oceanos possibilitou, né, muitos contatos com povos de outros continentes, mesmo em tempos, né, muito antigos. Os aspectos de relevo do continente europeu possibilitaram os divisores de águas e as montanhas, além das áreas subpolares, né, inóspitas, ou seja, desertas, que contribuíram para o isolamento ou pouco contato entre alguns povos pré-modernos. Né? Então a gente vai ter aqui, né, o mapa do relevo europeu, né, mostrando um pouco do que a gente está falando, né, a partir dessas imagens. Formas de uso da terra, tranquilo? Então a gente tem aqui nesse mapa, né, a atividade da agricultura e da pecuária distribuída dentro do continente europeu. A gente tem aqui na legenda do mapa, né, mostrando aqui as cores, né, de cada região, né, ou seja, de cada atividade agrícola ou pecuária, no agropecuária, né, onde a gente vai ter agricultura comercial, de cereais, de algodão, agricultura e pecuária, né, que vai estar basicamente aqui nessas áreas, né, grande parte da região das regiões do continente europeu, né, vão estar aqui representados, né, nessa legenda vermelha, onde a gente tem atividade da agricultura e da pecuária comercial bem mecanizada, né, exploração florestal, né, caça e pesca nessa região aqui, tranquilo. Então, a agricultura em alguns países europeus não é suficiente para atender às necessidades da população. Por exemplo, no Reino Unido, a agricultura ocupa pequena parte do território. A utilização da mão de obra agrícola é a mais baixa do mundo no continente europeu. E a produção de alimentos ela atende a apenas 40% das necessidades alimentares da população. O restante é tudo importado, né? Por exemplo, o Brasil, né, o grande também exportador, né, de gêneros alimentícios, né, para o continente europeu também, certo? Então, formado por pequenas e médias propriedades, as quais utilizam maquinário agrícola sofisticado, seleção de sementes e sistemas de irrigação, o que garante alta produtividade. Né? Então a gente tem aqui uma atividade, né, agrícola, como a gente observou aqui, bastante mecanizada, né? Ou seja, os recursos tecnológicos, né, empregados aqui
na produção agrícola. Países como Espanha e Itália são grandes produtores de carnes, azeite de oliva e frutas. Já a França ela vai se destacar, né, com os vinhos e produtos lácteos. Os países do oeste europeu destacam-se na produção de bovinos, suínos, ovinos e aves. A produção de carne não é suficiente para atender o mercado interno, então há sempre a necessidade aqui de buscar, né, proteína animal no mercado externo, né, ou seja, exportando. Galerinha, a gente finaliza aqui nossa aula. Grato pela atenção. Ei, galera, tudo bem? Aqui tô eu, Zeuria de Casaco. Gostaram do meu visual? Uma mensagem, galera. Use máscara. Higienize sempre as mãos. Cuide dos idosos. Cuide das crianças também. Se você tem um irmãozinho pequenininho, cuide bem dele. E lembrando, galera, ó, estudar é a luta que muda a vida e transforma o mundo. Tá bem, galera? Ok, pessoal, aqui a mensagem, né, do nosso mascote aqui, do Zé Orelha de Casaco. E contamos, galera, com a participação de vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar, tranquilo, lá no Zap. A gente está lá à disposição, tranquilo? Então, um grande abraço, tá certo? Valeu, galera!